Neste vídeo, nós vamos ver como validar um formulário antes de enviar ele para ser salvo. Por exemplo, aqui, tem um formulário vazio, se eu clicar no salvar, ele vai começar a pedir as informações. Ó, informe o nome. Ó, informe o sexo. Ele não vai deixar o formulário ir sem que ele esteja consistente com informações. Agora eu preenchi, vou preencher aqui também. Então eu preenchi os campos mínimos. Quando eu clico no salvar, aí ele vai para a rotina de salvar e salva o meu formulário. Vamos ver como valida este formulário. Aproveita e faça a sua inscrição ao Studio e carregue o nosso projeto, que se chama Windows Form Design. Se você não tem esse projeto e quer fazer, vê aí na descrição do vídeo que tem a playlist. Mas se não quiser, clica aqui em criar um projeto, deixa aqui Visual Basic, Windows, área de trabalho, e vem aqui num aplicativo do Windows Forms .NET Framework. Clique no próximo. Eu vou voltar, porque vou abrir o meu projeto, que a gente está fazendo já em vídeos anteriores. Se você não estiver vendo esse formulário, se você tem um projeto e não está vendo, selecione FRM Cliente Cadastro, dá 2 cliques e ele vai abrir aqui. Então esse era o nosso formulário do último vídeo. Nós precisamos agora programar esse botão para quando o usuário clicar aqui, os dados aqui do formulário sejam salvos. Para isso, nós temos que programar o evento clique desse botão. A maneira mais fácil é selecionar o botão e dar 2 cliques sobre ele. Vai abrir o código, eu estou no btn salvar, no evento clique. Por enquanto, eu vou pôr só uma mensagem aqui. Vou escrever assim, ó, salvar. Vai aparecer uma caixinha na tela, escrito salvar. Vou executar só para a gente ver. Então, em vez de aparecer salvar, nós vamos pôr a rotina de salvar um pouco mais para frente. Então, ele está compilando. Aqui em comercial, cadastro de cliente, está aqui. Então, ele vai preencher o formulário. E depois de tudo preenchido, ele vai clicar no salvar e vai rodar essa rotina de salvar. No caso, estou pondo só uma mensagem na tela, essa caixinha aqui. Ok. Só que veja só, se eu deixar tudo aqui vazio e clicar no salvar, ele vai salvar. Se fosse a rotina de salvar, tinha salvo um formulário todo em branco. Nós não queremos isso, nós queremos validar esse formulário antes de salvar. Ou seja, eu preciso que tenha um mínimo de informação aqui dentro para que eu realmente execute a rotina de salvar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aqui no nome. Ou seja, o nome vai ser obrigatório. Se o nome não foi informado, quando clicar no salvar, ao invés de falar assim, ó, salvou, né, ou salvar, ele vai falar assim, olha, informe o nome. O nome é obrigatório. Alguma mensagem que diga ao usuário que esse campo é obrigatório. Para isso, eu preciso de uma instrução que consiga fazer essa comparação. Essa instrução é o if. If o quê? O if é o C, né? Selecionei o objeto que eu quero checar, cliquei em propriedades para achar o nome dele. Posso vir direto aqui, ó, posso pressionar a tecla F7 e ele também volta lá, volta no código. Então eu quero saber se o txt nome, ponto text, o que é o ponto text? É aquilo que o usuário digitou dentro daquela caixinha. Se ele for igual a nada, se ele for igual a vazio, bem, então eu quero que ele mostre a mensagem.
informe o nome do cliente. Então, se aquela caixinha estiver vazia, ele vai emitir essa mensagem. Do contrário, else, aí sim ele vai executar a rotina. Vou escrever até assim, ó, rotina salvar. Por enquanto eu estou pondo só essa mensagem, mas depois vamos escrever o código. Então, eu vou salvar e vou executar novamente. Cadastro de cliente. Então veja, quando eu clico no salvar agora, ele diz informe o nome do cliente. Por quê? Porque o nome do cliente está vazio. Se eu informar algo aqui e clicar, ele vai para a rotina salvar. Por quê? Porque aqui eu estou comparando se o que ele digitou em TXT, nome, se o texto que ele digitou lá dentro está vazio. Ou melhor, se ele não digitou nada, né? E aí eu coloco aquela mensagem, informe o nome do cliente. Se ele digitou alguma coisa, isso aqui vai ser falso. Então não vai entrar aqui, vai entrar aqui em else. Caso contrário, ele executa a rotina. Só que veja assim, ó, quando está vazio aqui, ó, ele deu a mensagem, mas ele não voltou aqui, ó, eu quero que ele volte aqui. Então, para fazer isso daí, é só pegar o nome do objeto, do controle, né, que é o txt nome, e fazer o focus. Agora ele vai parar lá. Aqui está assim porque está em execução ainda. Vou clicar ali no stop. Então agora, quando eu fizer assim, informe o nome do cliente, clico no OK, ele vai voltar, colocar o foco aqui dentro do campo nome de cliente. Mas eu não quero só o nome. Eu quero que tenha o nome e o sexo, pelo menos. Então, se ele passar por aqui e ele não for igual a vazio, ele vai fazer mais um check, mais um if. Quem que é aquele campo lá? Vou clicar aqui, ó, cadastro, FRM cliente cadastro. Se você não estiver vendo, clica aqui no gerenciador de soluções, dá 2 cliques aqui, é a mesma coisa. Então, cliquei no combo box do sexo e vim para aqui, porque eu preciso daqueles nomes que nós criamos no começo, quando fizemos o design. Pressiona a tecla F7 e ele vai voltar para cá. A mesma coisa, se o texto que está lá dentro for igual aqui, texto tem que ser maiúsculo, primeira letra tem que ser maiúsculo, tem que ser igualzinho, tá lá. Vou tirar aqui, ó, ponto, ó, tá aqui, ó, tem que ser desse jeitinho aqui. Aqui a mesma coisa, MSG box. E agora ele vai parar no CMB sexo.focus. Então ele vai passar primeiro no txt nome, se ele for vazio vai dar mensagem. Se ele não for vazio, ele vai checar o combo sexo. Se ele também estiver vazio, vai colocar a mensagem, informe o sexo do cliente. E vai voltar na caixinha do sexo. Vou executar novamente aqui. Então veja, se eu clicar assim, ele vai falar, informe o nome do cliente. Eu informei o nome do cliente, mas não informei o sexo. Ele informe o sexo do cliente, porque quando passou nesse if do txt nome, estava preenchido com Devanir Paz. Então ele foi para checar o combo box aqui do sexo. Perguntou se ele estava vazio. E ele está vazio. Então ele deu a mensagem, informe o sexo do cliente. E voltou aqui na caixinha. Se ele selecionar e clicar no salvar, aí sim, o txt nome não está vazio, o sexo não está vazio, ele vai executar
a rotina que está no else, que no caso é rotina de salvar. Aí eu faria os comandos para salvar. Veja que eu também quero, então vou aqui de novo no formulário, eu quero que tenha o CPF também. Mas acontece uma coisa aqui com o CPF. Else if, CPF é mask, eu já sei de cabeça, eu já pego aqui, CPF. Ponto, também é texto. Informe o CPF do cliente. Eu vou Então aqui eu estou checando o CPF, que é esse daqui. Só que ele não é um text box, ele é um mask text box. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. É só clicar aqui nessa coluna cinza. Quando o programa estiver sendo executado, quando ele passar nessa linha, ele vai parar. Então veja, eu coloco o nome, coloco o sexo, mas não coloquei o CPF. E olha o que acontece. Pressiona a tecla F5. Ele passou pelo salvar, ele não entrou aqui, ó, e não tinha CPF. Por que isso? Vamos mais uma vez. Salvar. Se eu colocar o cursor aqui no CPF, você vai ver, ó, que ele tem uns pontinhos e tracinho. Ele não está igual a vazio. Isso por causa da máscara do Mask Text Box. Vou tirar aqui, eu cliquei de novo aqui, vou tirar, vou parar o programa, vou voltar aqui. Para resolver isso, cliquei no CPF e vim aqui, ó, Text Format. Eu vou colocar assim, ó, Exclude Prompt and Literals. Estava aqui nesse aqui. Agora, aquela máscara não vai mais fazer parte do conteúdo. Ela vai continuar existindo aqui para digitar. Ela vai continuar existindo aqui, mas ela não faz mais parte do conteúdo, do campo. Só para você ver, ó. Informe o CPF. Agora ele passou pelo salvar. O mesmo vai acontecer com o CEP. Se eu quiser checar o CEP, mas por enquanto eu quero esses 3 campos, que eles sejam obrigatórios. Na verdade, aqui tudo precisava ser obrigatório, né? Não tem como você cadastrar um cliente, não tem endereço, não tem nada. Vamos fechar aqui. E vamos checar essa rotina aqui. Então veja, quando eu clico no botão btn salvar o evento clique, ele vai executar esta rotina aqui. E vai testar o conteúdo de txt nome teste. Se ele for vazio, dá essa mensagem. Se ele não for vazio, se tiver alguma coisa digitada lá, ele vai passar para essa linha, vai fazer esse check. Se essa linha também não for verdadeira, ou seja, se ele escolheu um sexo, ela não vai passar aqui. Se não escolheu, vai passar aqui até que ele escolha. Então, se ele já digitou o sexo, se ele já escolheu, vai passar por essa. Se o CPF estiver vazio, vai ficar toda hora pedindo o CPF. Se depois de passar de tudo isso daqui e tudo isso aqui está ok, ele vai executar o que está aqui no else. Que no caso aqui vai ter a rotina de salvar. Ocorre o seguinte,
Imagina isso daqui, olha o formulário. Tem vários campos. Aqui eu teria o endereço, o município, o bairro, o estado. Isso aqui vai ficar gigantesco. Fora a rotina depois que eu vou pôr aqui para salvar. Então, eu vou precisar organizar isso melhor. Isso no próximo vídeo nós vamos ver. Como que eu faço a rotina de validação do formulário separado da rotina de salvar. Não misturar assim. Mas por enquanto, é isso que eu queria mostrar. Você nunca deve enviar um formulário vazio. Imagina você vai fazer numa SQL ou no SQL Server, ou mesmo num arquivo CSV, você vai enviar dados vazios, vai começar a criar registros em branco. Isso vai ficar horrível. Você vai criar uma sujeira, um lixo dentro da tua base de dados. Então, antes de você enviar um formulário para salvar, qualquer formulário, você tem que ter um mínimo de informação e ela tem que estar consistente. Por exemplo, aqui, nós não usamos datas. Mas imagina que tivesse uma data e a data poderia estar vazia. Você exigia a data. Aí, de repente, o cara colocou assim, ó, 20/20 de 2020. Então, não existe mês 20. Então, você teria que checar também o conteúdo, não só se ele está preenchido. Isso é a validação de um formulário. Todo sistema tem que validar os formulários antes de salvar. No próximo, a gente vai ver funções e subrotinas. Deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal para receber as notificações.